Ok, estamos cada dia mais próximos da estreia da série da Ahsoka. Lembrando que a série Ahsoka estreia dia 23 de agosto, agora, de 2023, olha só, com 2 episódios que, obviamente, nós vamos cobrir aqui no canal. Então, mano, se inscreve no canal pra você não perder, a Ahsoka tá chegando. E, bom, hoje, vamos lá. Qual que é a pira? Nós cobrimos aqui, estamos cobrindo toda a pré-Ahsoka, tipo, aquecimento Ahsoka, tudo que tá saindo de trailer, pôster e tal. Vamos cobrir a série, vamos fazer também o pós-série, como nós fizemos com The Mandalorian, Boba Fett, porque o canal Norte Domingues é pra isso mesmo, pra gente comentar tudo que sai de Star Wars. Mas, nos 2 trailers que nós comentamos aqui no canal e também no novo pôster individual, lançaram um pôster pra cada personagem e tal, nós conseguimos ver em todos esses materiais a Sabine usando um sabre verde. Antes, deixa eu avisar que esse vídeo aqui tá saindo basicamente 2 semanas antes da estreia da Ahsoka, ou seja, a série ainda não estreou. Se você tá aí no futuro, já é 2024, já é 2032 aí onde você tá, manda um oi vindo do futuro, porque eu acho que ajuda a gente a organizar melhor a timeline. A ideia é que a gente olhe pra essa questão da Sabine com o sabre de luz, porque eu quero trazer um ponto de vista diferente. Eu acho que se a personagem não tiver acesso à força, como eles estão deixando meio subentendido nos trailers, eu acho que ela não tendo acesso à força e mesmo assim usar um sabre de luz, eu acho que não só casa com a personagem, como também aumenta e deixa ela uma personagem muito mais complexa, muito mais completa, inclusive. Engrandece a personagem e ainda não tira o título de Jedi, que talvez ela possa vir a ter. Eu sei, tá muito brisa, né? Calma aí, vamos organizar as coisas. Em todos os materiais de divulgação da série Ahsoka, podemos ver a nossa querida amiga mandaloriana Sabine usando um sabre de luz verde. Sabre de luz esse que pertencia ao Ezra. Vale lembrar que a gente vai precisar entrar em spoilers de Rebels, porque, bom, a Ahsoka tá sendo ali uma continuação da série animada Rebels, então prossiga por sua conta e risco. Vamos dar uma olhada no final de Rebels pra gente entender um pouco mais essa situação da Sabine com o sabre do Ezra. Quando o Ezra usa os Purgils para amarrar o Thrawn e a sua frota e saltarem no hiperespaço, ele entrega o sabre dele pra Sabine e fala, você sabe o que fazer com isso, você sabe o que você tem que fazer. Depois desse confronto, temos um epílogo, com aspas, com a Ahsoka chegando em Lothal, depois dos acontecimentos do Retorno de Jedi. Então ela chega em Lothal, chama a Sabine e fala, partiu procurar o Ezra, e bom, ela sai à procura do Ezra. Vale lembrar que o salto no hiperespaço do Ezra e do Thrawn acontece antes do filme 4. Na verdade, ali, bem próximo do filme 4, mas ainda antes, e esse epílogo é depois do Retorno de Jedi. Então tem um intervalo aí de mais ou menos 4 anos e meio, 5 anos. Beleza. Vamos entender um pouco melhor ainda essa questão do tempo. Eu acho que é muito importante. The Mandalorian, o livro de Boba Fett e Ahsoka se passam no mesmo momento da linha do tempo de Star Wars. 5 anos depois do Retorno de Jedi. Apesar de que não sabemos quanto tempo se passa entre o epílogo de Rebels e a série da Ahsoka, sabemos que, bom, tem um intervalo de alguns anos, porque se o epílogo é logo depois do Retorno de Jedi e a série da Ahsoka é 5 anos depois do Retorno de Jedi, pelo menos ali um intervalo a gente não sabe se são realmente 5 anos ou são menos, mas tem um intervalo ali de alguns aninhos. E não só isso, tá confirmado também nos trailers da série que a Sabine e a Ahsoka tiveram uma relação ali de mestre e aprendiz, que não deu muito certo aparentemente, mas a Sabine sim foi aprendiz da Ahsoka. E aí com isso a gente já fica, bom, com as orelhas em pé, né? Como assim? Sabine aprendiz? Como assim treinar? Como ela treinou com a Ahsoka? Sabine por acaso tem acesso à força? É isso que você tá querendo me dizer, Dave Filoni? É isso? Sinceramente? Ainda mais se a gente pega aquele bait que tá no trailer da Shin falando pra ela, você não tem poderes, e depois mostra ela com a mão esticadinha assim, como se ela estivesse usando a força depois de usar um sabre de luz. Eles estão guiando a gente pra esse entendimento. Pode ser só bait, pode ser uma armadilhona mesmo, eles estão querendo que a gente caia no conto deles, mas pode ser que sim, ela tenha acesso à força. Mas seria muito mais interessante, até conceitualmente falando, que a personagem não tivesse acesso à força. Porque, pensa assim, lá em Rebels, a gente viu que a Sabine foi treinada pelo Kanan. Antes ainda, na verdade, vamos lembrar que ela é uma Mandaloriana. Ou seja, ela tem treinamento de tiro, de voo, de luta, de tudo mais, tudo que um Mandaloriano tem que fazer, tem que saber fazer no caso. Aí entra o arco do Darksaber lá em Rebels. Lá na 3ª temporada, episódio 15, de cabeça agora, hein? Se não é o 15, é o 16, um dos dois. A galera de Rebels encontra o Darksaber alguns episódios antes, e a ideia era que a Sabine aprendesse a usá-lo para liderar os Mandalorianos contra o Império e também
para que eles se juntem à Aliança Rebelde. Kanan e Sabine treinam naquele episódio lindíssimo Trials of the Darksaber, escrito pelo próprio Dave Filoni. E todo o episódio não é ligado só a um treino com um sabre de luz, mas também ligado ao emocional da Sabine. Porque nesse momento ela tá reunindo coragem, ela tá precisando confrontar o passado dela que ela deixou lá em Mandalore. E depois no episódio seguinte, beleza, passaram o episódio inteiro treinando, tal, ela inclusive usa suas emoções para conseguir dar ataques mais fortes, mais concentrados, mas enfim, depois, no episódio seguinte, ela já tá em Mandalore e ela luta contra o Gar Saxon. Gar Saxon, que é o governador de Mandalore, colocado ali, claro, pelo Império. Inclusive, quem faz a voz do Gar Saxon é o Ray Stevenson, que é o mesmo ator que tá fazendo o Baylan, que faleceu recentemente. O cara já tá envolvido com Star Wars tem um tempinho. Enfim, eles tretam e no final da treta, ela já rendeu ele, ela conseguiu usar seu treino ali, não só suas habilidades como Mandaloriana, como também suas habilidades com o sabre de luz, que ela aprendeu com o Kanan e com o Ezra. Ela tá usando o sabre verde do Ezra, que ele joga pra ela, porque o Gar Saxon tá usando o Darksaber e o Ezra entrega o sabre dele pra ela, bater de frente. Quando ela derrota o Gar Saxon, ela tá com os dois sabres ali no pescoço dele, e ela fala, se renda, porque de acordo com a cultura mandaloriana, com as regras mandalorianas, como ali virou um duelo, ou ele tem que se render, ou ele morre. E ele não se rende. Só que na hora que ela vai matá-lo, ela não mata. E se liga na música que toca. Nunca me renderei a você, menina. Vai ter que me matar. Esse pode ser o modo que os Mandalorianos agem, mas não é o meu modo. Eu acho que é esse ponto que a gente precisa chegar. Reconheceu a música? É o tema The Force, ou A Força, do John Williams, que é justamente todo momento que algum personagem nos filmes vai usar a força, tipo, feel it, tá ligado? É relacionada a um momento mais místico, mais fantástico de algum personagem falando ou usando a força. É uma música que representa a mesma força, é muito linda e toca nesse momento. Tá, Norton, mas você tá meio que jogando contra o seu próprio argumento. Você toca o tema The Force, quando ela não mata o Gar Saxon, provavelmente ela tem acesso à força. É verdade, provavelmente. Eles podem meter essa migué aí, o Dave Filoni é maluco, ele pode jogar essa migué. Mas eu ainda acho que isso quer dizer algo mais simbólico. Não necessariamente que ela tenha acesso à força, mas ela resolveu seguir o caminho Jedi, um caminho ligado à força, diferente do caminho mandaloriano, porque ela podia só ter matado ele ali. Ela estava no seu direito como mandaloriana, nas regras, na cultura. Quando ela decide não matá-lo e toca música, é porque ela está seguindo um caminho diferente, um caminho mais parecido com o de um Jedi. Claro, Dave Filoni pode fazer isso tipo a qualquer momento. Ah, tirei do chapéu aqui e a Sabine tem acesso à força, todo esse tempo e vocês não perceberam. Sim, ele pode fazer isso. É muito mais interessante uma personagem que escolheu seguir um caminho Jedi, um caminho ligado à força, ligado ao altruísmo, ligado ao perdão, diferente daquilo que a gente via que era a cultura mandaloriana, que é guerra, morte e cortar cabeça. Muito da jornada da Sabine em Rebels é justamente sobre ela ser uma mandaloriana diferente. Curtir explodir coisas e sair na porrada como um bom mandaloriano? Sim, fato. Mas ela era uma artista. A pira dela era na arte, ela gostava de cores, de pinturas, de manifestações artísticas relacionadas à pintura, seguindo o seu próprio caminho, com explosões coloridas, inclusive, entende? Tipo, de todo o arco da Sabine, tanto dentro do grupo como voltando pra Mandalore, eles falam muito sobre isso, sobre como ela não é uma personagem, uma mandaloriana comum. Bota ela do lado dos mandalorianos que a gente viu lá em The Mandalorian, por exemplo. Claro, ela é guerreira, ela é porradeira, mas ela é bem diferente, ela é bem mais expressiva, tem um quê artístico ali muito forte, não só no sentido de artístico de pinturas, mas ela se expressa muito bem, ela aprende muito bem a lidar com os seus sentimentos, a pelo menos a pensar sobre eles, e não ser aquela coisa turrona e armadura e caras sérias, que a gente vê em The Mandalorian, que são os mandalorianos mais raiz, por assim dizer. Tudo é sobre a Sabine seguir o seu próprio caminho. Então, agora a gente volta lá pro tema inicial do vídeo. A Sabine ser treinada em combate de sabre de luz pela Ahsoka, na minha visão, consolida ela, ou pode consolidá-la, como uma personagem que vai seguir o seu próprio caminho e vai seguir os dogmas e os ensinamentos do Jedi sem precisar ter acesso à força. Sendo treinada, inclusive, por uma Jedi que não é uma Jedi, que saiu da Ordem Jedi antes de se tornar uma
cavaleira. Ou seja, a Ahsoka, dentro do ranking oficial da Ordem Jedi, ela parou como uma Padawan. Mas a gente sempre comenta aqui no canal, né, sobre como que uma das graças da personagem Ahsoka é que ela é mais Jedi, tipo, ela não é Jedi, mas ela é mais Jedi do que os outros Jedi. Ela é Jedi na essência. Ela tá lá pra salvar todo mundo, pra ajudar todo mundo. Ela ficou uma coisa muito mais serena, mais mística, de entendimento da força, tal. Ela é muito mais Jedi do que os outros Jedi das prequels era, sem precisar ser uma Jedi de categoria, tipo, literalmente oficial, sabe? Então olha só como isso fica interessante. Uma Mandaloriana, sem acesso à força, treinada no caminho Jedi, por uma Jedi que saiu da Ordem Jedi como Padawan e é mais Jedi do que todos os Jedi. Então, essa aprendiz dela também pode ser mais Jedi do que todos os Jedi. Sai daquela caixinha de que a metodologia e o pensamento Jedi seja restrito só para aqueles que têm poderes. Entende? Sai daquela caixinha do, eles merecem porque eles têm as midichlorians altas, então eles podem ter acesso a mais conhecimento, a mais serenidade, a estudos da força e o resto não. A lutar com sabre de luz. Afinal, a força existe em todos nós. Tudo está conectado a ela. Ela passa e faz parte de tudo e de todos. Ou seja, entender a força, pregar os ensinamentos do Jedi, mais precisamente do lado da luz, como compaixão, bondade, também não deveria ser algo exclusivo pro Jedi. É aprender, cara. É tipo literalmente você aprender sobre coisas, aprender sobre a força, aprender sobre os outros seres vivos, ter compaixão e lutar com o sabre de luz, que é o que mais importa aqui nessa parada. Até peguei minha água aqui, de tão nervoso que eu fiquei agora. Ainda mais para uma personagem com uma forte ligação com os Jedi, né? Ezra, Kanan, Ahsoka. Entende porque eu acho mais interessante ela não ter acesso à força? Ó, e pra vocês não falarem que, nossa, agora o Norton endoidou de vez, alguém prende esse cara, ele tá falando só besteira. Não é algo que o próprio cânone de Star Wars já não tenha falado. Assim como Yu-Gi-Oh!, eu vou botar aqui minha carta armadilha e vocês ativaram ela, tá? Lidem com isso. Nesse livro aqui, Stories of the Jedi and Sith, qual é que é desse livro, né? Deixa eu explicar. Esse livro aqui é uma reunião de contos, basicamente. Opa, peraí. Aqui. Tem todos esses escritores, cada um escrevendo um conto de algum personagem Jedi ou Sith. Então temos, por exemplo, a história de Obi-Wan e Anakin, Maul, Ventress, Yoda e por aí vai, em momentos diferentes da linha do tempo, assim, sabe? Não são histórias seguidinhas. Cada história realmente é um conto fechado. Esse livro aqui é em inglês, porque não saiu aqui no Brasil ainda, não sei se vai sair, antes que vocês me perguntem. É uma leitura bem fácil, tá? Eu comprei pela Amazon. Se você quiser dar uma olhada nesse livro, dá uma olhada aqui embaixo na descrição, tá bom? Vou deixar o link aqui embaixo. Se tiver interesse, souber ler inglês minimamente, porque o meu inglês também não é lá grande coisa não, tá? Mas eu consigo ler de boa, principalmente esse tipo de livro, eu acho que a leitura é bem fácil. E ó, e vale lembrar que é tipo livrão mesmo, tá? Não vai achando que é quadrinho, não, nem nada do tipo. Tem uma arte no começo de cada capítulo, mas mostrando o personagem, tá ligado? Quem vai ser o personagem da história. E é justamente nisso aqui que eu quero conversar, logo no primeiro capítulo, no primeiro conto, na verdade, que é uma história do Yoda chamada What a Jedi Makes, do Michael Cod. A tradução do título seria tipo, o que faz um Jedi. E aqui nesse capítulo tem uma história do Yoda. Na verdade, o Yoda participa da história lá na primeira fase da Alta República, então é uma história que se passa 200 anos antes das prequels. E num resumo, qual que é a história? Estamos acompanhando um menino de 14 anos que mora no submundo de Coruscant, lá no nível 1313 mesmo, onde fica a bandidagem e tal, escória, vilania, toda aquela parada, e ele sonha em se tornar um Jedi. Então ele sobe sozinho, ele é um órfão e tal, ele tem uma vida toda difícil, ele não consegue nem tomar banho, tá ligado? Passa fome, é um bagulho bem pesado, e ele tem esse sonho de ser um Jedi. Então ele tem 14 anos e ele vai até o Templo Jedi de Coruscant. Ele não consegue entrar, primeiro uma menina Jedi meio que barra ele, depois ele acaba sendo procurado pelos guardas de Coruscant, porque confundem ele com o sindicato do crime lá do submundo chamado Ganzi. Ele fala tipo, esse cara aí é Ganzi, esse menino é Ganzi, eles começam a ir atrás dele, e no decorrer da história a gente começa a ver que ele tem esse sonho muito forte. Tudo que ele conseguiu encontrar de arquivo, livro, sei lá, holovídeos sobre o Jedi, ele consumiu, ele realmente sonhava muito com isso, ele treinava pirueta, treinava um monte de coisa, falava como um Jedi, só que ele não tinha acesso à força. O capítulo vai desenrolando com a gente entendendo que o sonho dele é muito forte, mas por exemplo, ele monta um sabre de luz, que é um fake sabre de luz, não é um sabre de luz de verdade, e ele não consegue erguer o sabre. Ele fala que ele não sente a força, que ele sabe que precisava sentir a força, mas que mesmo assim ele sonha em ser um Jedi. Então ele tenta até forjar ali um exame de sangue com midichlorians e tal, beleza, mas ele não vai conseguir entrar, sabemos disso. Depois, a segunda tentativa dele de tentar entrar no templo,
ele fala, mano, quer saber, eu vou embora, isso não é pra mim, não tá dando. E aí ele acaba salvando a menina, a Yongling, que acabou encrencando com ele na primeira vez, porque ela tava sendo pega mesmo pelos Ganzi, e ele acaba ajudando ela. Quando ele a ajuda, o Yoda aparece. O Yoda, a polícia de Coruscant, também aparece, e ele fala pro Yoda, ele fala, eu quero muito ser um Jedi. É o meu sonho, eu sonho com isso literalmente toda noite. Eu quero muito ser um Jedi, mas eu não posso ser um Jedi, eu não vou conseguir ser um Jedi. Aí o Yoda fala, por que você não vai conseguir ser um Jedi? Aí ele, porque eu não tenho poderes, eu não tenho acesso à força. E aí que entra o título do capítulo, que é o que o Yoda fala. Tá, então poderes, acesso à força é o que faz um Jedi ser um Jedi? Um Jedi só é um Jedi se ele tem poderes? Sacou a parada? O Yoda fala que não é acesso à força que define quem é um Jedi ou não, que ter poderes não é o que de fato um Jedi é, e que não é só sendo treinado como um cavaleiro Jedi, porque aí você tem que ter acesso à força mesmo, que você pode ser considerado um Jedi. Claro que aqui ele tá falando de uma maneira mais simbólica, tipo, para você ter o título de Jedi, cavaleiro Jedi, precisa ter poderes, mas o que ele tá falando é, você pode ser o mais próximo possível de um Jedi, você pode pensar como um Jedi, agir como um Jedi, estudar como um Jedi, treinar, compreender a força, mesmo não tendo poderes. E isso faz de você um Jedi. Ou não faz, ou realmente é só poder. Inclusive ele fala, eu sei que esse vídeo tá ficando enorme, mas eu vou encerrar, eu juro. Ele fala de um Jedi chamado Lear Farseeker, que era um mestre Jedi que, segundo o próprio Yoda, era um cara que não tinha muitos poderes, tinha acesso à força, mas muito limitado, mas ele se tornou um dos caras com os melhores textos sobre o Jedi. Inclusive textos sagrados, os maiores e mais sagrados textos Jedi. Foi esse cara que, teoricamente, tinha um acesso à força muito baixo, que escreveu de tanto que ele estudou sobre a força. E uma curiosidade é que esses textos que ele escreveu tá num livro dentro de Star Wars, no caso, chamado A Poesia do Jedi, né? Que é um dos livros sagrados que o Luke tem. Lá no filme 8, que depois a Rey pega, então olha como tá tudo conectado. Por que o Yoda usou esse exemplo? Porque ele fala, então você pode entrar pro Templo Jedi, você pode ficar aqui com a gente, mas você vai estudar, você vai treinar e você vai se tornar um estudioso da força e vai aprender a ser um Jedi. Podendo trabalhar no templo ou até servir como uma espécie de guardião do templo. Não literalmente os guardas do templo, aqueles lá são Jedi mesmo, mas ele fala de uma maneira mais simbólica, menos literal. Você pode ficar aqui no templo e ser um Jedi, não com poderes, mas estar no meio do Jedi, ser um Jedi, ser um estudioso, só que sem poderes. Entende? Agora sim vamos encerrar o vídeo. Não é tendo acesso à força que faz a pessoa ser mais ou menos Jedi, no que realmente ser um Jedi quer dizer. Estudar bastante, treinar, principalmente seguir as vontades da força. Usar suas habilidades, não necessariamente poderes, para proteger os seres vivos. Ou seja, dei toda essa volta para falar que é muito mais interessante a Sabine não ter acesso à força e que isso pode transformar ela numa Jedi simbólica, entende? Não necessariamente uma pessoa com poderes, mas uma pessoa que estuda sobre o Jedi, que pensa como um Jedi, que salva as pessoas como um Jedi, entende? Entra muito mais naquela questão, tipo, o que faz um super-herói ser um super-herói? É ter poderes, ou é salvar as pessoas, ou até compaixão? Essa é a brisa, entende? Esse vídeo aqui não é pra dar nenhuma resposta, hein, cara? É o meu ponto de vista e eu quero que você comente o seu aí embaixo. Sem coisas definitivas, tá? É brisa. Sem contar que, como já comentamos aqui no canal, a personagem que a Sabine tá lutando contra, a Shin-Hati, na descrição oficial dela eles falam que ela tem muito orgulho ali de ser poderosa, que ela ama batalha de sabre de luz, que ela tem essa vontade assim pela luta, e vai ser muito legal, e ela é do lado sombrio, né, tipo ela usa o lado sombrio, então vai ser muito legal ela ser derrotada por uma Mandaloriana, sem poderes, treinada por uma Jedi, que é basicamente uma Jedi, só que sem poderes. Isso seria uma derrota excelente para a personagem. E, mais uma vez, engrandeceria a Sabine. Ufa! Não sei o que vocês acham. Comenta aí embaixo. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você gostou, então, cara, por favor, deixa o like. Mano, deixa o like mesmo. Essa cobertura pré-Ahsoka tá dando muito trabalho. Eu tô me divertindo, mas ainda assim dá muito trabalho. Então deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo pros seus amigos que estão esperando a série da Ahsoka, porque eu acho, sinceramente, que é uma ótima discussão. Então, aí eu não sei. Você decide se quer compartilhar ou não, mas por favor, compartilhe. Vou deixar aqui embaixo na descrição meu link lá pra Amazon. Se for comprar alguma coisa lá na Amazon, seja esse livro,
ou qualquer outro livro, Pop Funko de Star Wars, ou até, sei lá, você vai comprar um PlayStation 5, compra pelo meu link. Aí você entra no meu link, escreve lá PlayStation 5, encontra e vem uma porcentagemzinha pra mim que me ajuda a manter o canal financeiramente falando. Redes sociais eu vou deixar aqui na tela, tá saindo vídeo curto lá no Instagram e no TikTok. Me segue lá no Twitter, ou X também, aí você escolhe o nome que você quiser chamar. E agora eu me despeço. Muito obrigado por ter me ouvido até agora. Bebam água, valeu e tchau!